O tema nesta manhã é Betânia, lugar de comunhão. Embora talvez você só escute, só você mesmo, repita comigo: Betânia, lugar de comunhão. Escute uma coisa, queridos, existe por parte do ser humano, da criatura, de todos nós, uma grande necessidade de comunhão com algo superior. Faz parte da essência humana, faz parte da nossa natureza constituída humana, esse anseio de adorar a Deus, de invocar, de ter comunhão com algo superior, de estar debaixo de uma autoridade, de uma divindade, porque nós somos um ser espiritual criado por Deus. Muitas pessoas na trajetória da humanidade, como desconhecem, Deus, o Criador, mas de alguma forma precisam, anseiam, desejam, porque isso é nosso, é da nossa humanidade, eles almejam ter essa comunhão com algo maior do que eles. Não conhecendo a Deus, essas pessoas começam, não conhecendo o Criador, essas pessoas começam a ter comunhão e a adorar a criação. E é por isso que ao longo da história humana, da trajetória humana, nós vemos pessoas adorando a lua, adorando o sol, adorando as árvores, adorando os rios, as montanhas. Por quê? Porque na sua essência, nós, os seres humanos, nós temos essa necessidade de ter comunhão com algo maior do que a nossa vida. Só que nós que conhecemos a Deus e aprendemos que nós podemos ter comunhão com Deus, porque foi dele que nós viemos, foi Ele que nos formou, que nos fez, nós canalizamos a nossa comunhão para Deus, para o Senhor. Então escute uma coisa, Betânia, ela tem uma demonstração, a casa de Betânia e a história de Betânia, ela tem toda uma conotação que demonstra o que é comunhão. O que é comunhão na sua essência. Quando nós olhamos para Betânia, as pessoas que estão ali envolvidas, os amigos de Jesus em Betânia, que são Maria, Marta, Lázaro e Simão, nós vemos uma essência para entendermos o que é comunhão. O que é comunhão? Comunhão é estar na mesma sintonia. Comunhão é estar na combinação de ideias. Comunhão, para além de estar próximo, é você estar junto, no sentido das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos, embora cada um possa ter os seus pensamentos, mas se combinam para um pensamento comum, para um projeto comum. Estão de acordo, estão aliados. É por isso que a Bíblia diz que não podem caminhar duas pessoas juntas se elas não estiverem em comunhão, se elas não estiverem em comum acordo, se elas não estiverem na mesma sintonia, elas não podem andar juntas. Para andar juntas no mesmo caminho, as pessoas precisam estar em comum acordo. E quando nós olhamos, estendemos o nosso olhar para Betânia e a relação que Jesus tinha na sua dinâmica com seus 4 amigos ali, nós descobrimos a essência de comunhão. Eu quero convidar você, primeiramente, para o livro de Salmos 42. Salmo 42, quero ler com você a partir do primeiro, na versão NVI, Salmo 42, versículo 1 diz: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa é a palavra de Deus. Nós vemos em Betânia esse anseio dos amigos de Jesus por Ele, pela sua companhia, pela sua presença. Nós vemos em Betânia esse desejo,
esse anseio de querer estar perto, estar próximo do Cristo, de Jesus. Nós vemos em Betânia, de todos os 4 amigos, muito parecido o sentimento deles de querer contemplar o Mestre e agradá-lo e servi-lo e fazer o melhor para ele, de estar perto dele, estar próximo dele, receber suas casas para receber o Cristo. Eles desejavam Jesus, eles queriam ter ele perto. Quando você tem comunhão com uma pessoa, você quer esta pessoa perto de você, da sua relação. Você quer esta pessoa próxima. Quando você tem uma sintonia com uma pessoa, mesmo essa pessoa longe de você, não podendo estar perto de você por algum tipo de impedimento, mas de alguma forma vocês se conectam nas ideias. Essa pessoa lhe liga e você diz: olha, eu estava pensando sobre isso. E a pessoa diz: exatamente, eu também estava pensando esta semana sobre isso. Isso é uma coisa muito interessante, não é? Isso chama-se comunhão. Isso chama-se sintonia. Engraçado, o Marcondes, não é? O Marcondes fez lá uma brincadeira, uma postagem lá no Instagram dele, colocando o livro de Betânia, breve vai vir aí, não sei o quê. E nesta semana eu estou escrevendo só sobre Betânia. Nos 4 cultos de hoje, eu vou pregar sobre isso, sobre Betânia, 4 temas diferentes. Betânia, lugar de comunhão, é a pregação de agora. Os das 10 horas é Betânia, o lugar de adoradores. O lugar de adoradores. Pode aplaudir o Senhor, fique à vontade. Louve a Ele. Que coisa boa. Está entrando um sozinho, né? Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Pode aplaudir o Senhor. Está uma luz bonita aí, um sol entrando, não é? Coisa boa. Veja, nos 4 cultos de hoje, vou pregar sobre isso agora, nos das 10 da manhã, Betânia, o lugar dos adoradores. É isso que eu falei? Estou correto? Lugar dos adoradores. Nos das 17 horas, eu vou pregar sobre Betânia, o lugar dos servos, o lugar onde se deseja servir. E nas 19 horas vou pregar sobre Betânia, um lugar onde se deseja voltar. São ênfases muito diferentes. Olha que interessante. E essa semana toda eu estava escrevendo sobre isso, e o Marcondes faz uma brincadeira lá e me marca, né? Eu digo: Marcondes, isso é sintonia, isso é comunhão. Mesmo longe, as ideias estão conectadas. Isso é muito importante. Digam amém. Comunhão, queridos. Eu quero convidar você para o nosso texto principal, agora sim, Lucas capítulo 10. Eu vou correr com você porque, não é? Logo nós temos a ceia. Lucas capítulo 10, verso 39. Lucas 10, 39 diz: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Maria ficou aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Escute uma coisa. Maria, ela tem toda essa demonstração de comunhão com o Senhor Jesus. No mínimo em 2 ocasiões, ela vai estar demonstrando a comunhão que ela tem pelo Cristo. Nesse texto, quando ela passa todo o tempo assentada aos pés de Cristo, ouvindo ela, aos pés do Senhor. E quando, não leia o texto, só anote, enquanto Marcos capítulo 14, versículo 3, só anote se você quiser anotar, Marcos 14, 3, quando ela vai derramar o vaso de nardo puro em Jesus. Esses 2 momentos demonstram o coração de Maria por ansiar ter a comunhão com o Cristo e também por ter comunhão com Ele. Por ansiar ter e também por ter comunhão com Ele. Isso é uma coisa muito interessante. Nós vemos Maria nesse primeiro texto que nós lemos aqui de Lucas capítulo 10, verso 39,
Maria sentada aos pés de Jesus, demonstrando para ele toda a reverência. Na cultura hebraica, alguém que está aos pés de uma outra pessoa mostra que é alguém que quer aprender, que quer crescer, mostra que o outro tem autoridade. Você lembra que Paulo cita que foi criado aos pés de Gamaliel? Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, um erudito da época, não é? Então escute uma coisa, aqui essa demonstração de toda a reverência que Maria tem pelo Cristo, de todo o respeito, de toda a admiração, ela está aos pés, e além de estar aos pés do Senhor, ela tem um olhar atento para Ele, esse olhar de fome, do texto que eu li primeiramente, da corça que tem fome, que tem sede, que anseia. Maria é essa mulher que está sentada aos pés do Cristo, mas não está sentada simplesmente para passar o tempo, para passar as horas. Já que Jesus está ali, então vamos aproveitar a ocasião. Já que eu não tinha que fazer em casa, então eu vou para a igreja. Não é esse sentimento. Ela está aos pés de Jesus e ela realmente tem esse olhar de contemplação, esse olhar de reverência, de admiração, de desejo, de fome, de querer Jesus. Sabe, queridos, aqui no altar como pregador, e às vezes sentado ali, observando a igreja, eu percebo muitos irmãos com essa demonstração, com esse olhar de respeito, com esse olhar de reverência, com esse olhar faminto pela palavra, por Jesus. Eu consigo perceber, embora só Deus conhece corações, não é? Só Deus conhece as pessoas, mas a pessoa denuncia o seu estado de espírito também pelo seu rosto, não é? Pela sua forma como o seu corpo vai produzindo situações, a gente vai fazendo uma leitura, se a pessoa está confortável ou não, está gostando ou não, está atento ou não, está conectado ou não, está em sintonia ou não. E às vezes percebo muitos irmãos com esse desejo, com essa fome, concordando, recebendo a palavra. No entanto, eu percebo outros irmãos que não têm esse olhar de fome, de desejo, eles estão assim, ó, oh Deus, já está dando a hora, ai Jesus Cristo, não é? São pessoas que não falam isso, mas expressam isso, com esse olhar desatento, com esse olhar distraído, despercebido, folheando a Bíblia, sabe, mexendo no telefone, sabe, e não é nada assim importante, é no culto, mexendo nas redes sociais. E aí escute uma coisa, queridos, às vezes essas pessoas, elas saem da igreja e elas dizem assim, não senti a presença de Deus, Deus não falou comigo, não senti a presença de Deus no lugar, Deus não falou comigo. Claro que Deus não falou, porque nós não estávamos dispostos para ouvi-lo. Você sabe por que Jesus fala com Maria? Porque ela quer ter comunhão com Cristo, então ela está ali. Além de estar aos pés de Jesus, ela está com o seu olhar atento, e por isso Jesus tem prazer em falar com ela, porque ela quer ouvi-lo. Para que Deus fale conosco, igreja, nós precisamos querer ouvi-lo, nós precisamos estar dispostos a ouvi-lo. Ele diz que está à porta e bate. Se alguém quiser abrir a porta, e abrir a porta do seu coração, Ele entra, ceia conosco, e nós com Ele. Aleluia. Sabe, queridos, Maria não queria outra coisa a não ser estar aos pés do Senhor. Maria não queria uma outra coisa a não ser aproveitar esse momento de comunhão com o Senhor. Eu não consigo entender que às vezes algumas pessoas saem de casa e vêm para a igreja e aí, sabe, estão loucas para voltar. Aproveite o momento que você separou para vir à casa de Deus. Quando o Salmo diz para nós guardarmos o nosso pé, quando entrarmos na casa do Senhor, está dizendo desse coração de reverência, de amor, de desejo, de vontade, em ter esse momento de comunhão com Deus, não apenas aqui,
Mas é porque você já está vindo com essa comunhão. Quando você já está se arrumando, pensando em vir para a igreja, isso já demonstra o seu desejo por Jesus. Isso já é o seu olhar voltado para Jesus. E quando você já vem de casa com esse olhar, também os olhos de Deus estão sobre você, lá na sua casa. E quando chegar aqui, será uma glória. Aleluia. Escute uma coisa, queridos. Betânia é esse lugar que demonstra essa disposição para termos comunhão com Cristo, com o Senhor. Que nesta manhã possamos fazer do nosso coração, primeiramente, uma casa de Betânia, um lugar de comunhão. No seu coração, e o meu coração precisa ser uma casa de Betânia, porque senão ele vai ser um lugar de demônios. A Bíblia diz que quando Jesus nos liberta, os demônios que estavam no nosso coração, na nossa alma, no nosso interior, eles saem de nós. E ali fica vazio. Se nós não preenchermos o nosso coração com a comunhão de Jesus, a Bíblia diz que esses demônios saem, e eles saem, fazem uma volta, e eles voltam e nos observam. E se o nosso coração não estiver em comunhão com o Senhor Jesus, se nós não fizermos o nosso coração um lugar aonde Jesus deseja voltar, aonde Ele está ali, em comunhão conosco, os demônios observam, o demônio observa, o diabo observa que esse coração está vazio. Então ele sai, ele traz mais 7 demônios. Se o estado de uma pessoa era de uma condição terrível, amarrada, destruída, ela vai ficar 8 vezes pior. Precisamos fazer do nosso coração uma casa de Betânia, um lugar aonde Jesus esteja, habite. Faça desse lugar uma casa de Betânia, onde a presença e a comunhão do Senhor está aqui nesse lugar, nas nossas vidas, no nosso coração nesse lugar. Aleluia. Na comunhão em Betânia, a comunhão ela é horizontal, ela é vertical e ela é horizontal. A demonstração da comunhão em Betânia, ela é vertical com Deus, e ela é na horizontal com as pessoas. Escute uma coisa, queridos, nós precisamos aprender que é impossível ter comunhão com Deus sem termos comunhão com as pessoas. É impossível nós estarmos aqui e sermos cheios do Espírito Santo e falarmos em línguas e termos essa comunhão no vertical com Deus e odiarmos as pessoas que estão à nossa volta e virarmos a cara para a pessoa que está do nosso lado, ou não quero saber de ninguém, eu odeio essa pessoa, não quero saber, odeio. Não. É impossível isso. É impossível haver esse tipo de comunhão realmente na vertical se nós não temos na horizontal. É impossível nós amarmos ao nosso irmão que nós vemos. Nós não vamos amar a Deus que nós não estamos vendo. Não quer dizer que você precisa sempre pegar as pessoas e enfiar na sua casa. Mas, querido, alguém que diz, essa pessoa eu cortei da minha vida, eu odeio essa pessoa não foi transformada. Se alguém lhe fez mal, perdoe, passa, né? Lhe cumprimente ou cumprimente essa pessoa e siga a sua vida e você tem paz. Mas dizer, eu odeio essa pessoa, eu não quero saber que morra. Não. E aí depois dizer, eu tenho comunhão com Deus, isso é impossível. Se nós não tivermos em comunhão na horizontal com as pessoas, nós não teremos comunhão com Deus. Betânia é essa demonstração, porque há comunhão entre os pares, na horizontal, entre as pessoas, entre os amigos de Jesus, mas há comunhão na horizontal com o Cristo. As pessoas de Betânia, os amigos de Jesus, eles querem um Cristo. Domingo passado à noite eu preguei e falei sobre o cuidado que nós precisamos ter com as pessoas. Das pessoas manipuladoras. Lembram que se você não estava no culto domingo à noite, assista a pregação lá no YouTube. Eu falei desse cuidado que precisamos ter com as pessoas
manipuladoras. Quando você se cuida, você cuida das pessoas que são manipuladoras, que elas querem manipular a vida da gente e tal. Mas isso não quer dizer, queridos, que a gente precise se isolar, que a gente precise se isolar e não querer saber mais de ninguém, só de mim. Não, você se cuida. Você se cuida para cuidar dos outros. A nossa relação nesse mundo e com Deus envolve pessoas. Por isso o perdão é muito importante. Por isso o perdão é muito importante, queridos. Nós precisamos exercer todos os dias o perdão nas nossas vidas, porque senão a gente vai se isolar. Porque o conflito vai existir sempre, na igreja, com os amigos, na família, no trabalho, na vizinhança. É por isso que precisamos exercer sempre a dádiva do perdão. Digam amém. Digam amém. Eu gostaria que nós guardássemos o nosso coração nesse sentido de: eu preciso me cuidar das pessoas que querem manipular a minha vida. Eu preciso cuidar de mim e cuidar isso. Mas também eu preciso pensar que a comunhão passa por pessoas. Meus irmãos, não faça desta igreja uma igreja simplesmente de passeio, onde você entra aqui e ninguém lhe percebe. Mesmo que você não possa abraçar, não possa tocar, mas cumprimente o irmão. Não fique sozinho, passando uma luta, uma dificuldade. Nos procure. Procure o líder de célula, procure o seu irmão. Vamos estar na mesma sintonia em oração. Se nós não podemos ajudar você em muitas coisas, mas pelo menos orar, nós vamos orar. E Deus vai ajudar você a vencer a luta que você está passando. Aleluia. Eu quero convidá-lo para Lucas capítulo 10, verso 42, eu vou encerrando. Lucas 10, 42. Lucas 10, 42 na NVI diz: todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olhe para mim, queridos, vocês. A comunhão é a melhor parte. O que adianta você vir nesse culto, estar aqui, e você não ter a comunhão com o irmão? Olhar para o irmão e ficar pesado, angustiado, chateado. A melhor parte do culto, meus irmãos, é eu rever os irmãos. É eu olhar para vocês, mesmo com as máscaras, saber que são vocês. A melhor parte do culto é a gente chegar e dizer: ô querido, ô meu irmão, como é que tá? Boa semana. Isso é uma parte muito boa do culto. Isso começa não aqui dentro, começa lá fora, começa na porta. E é por isso que temos um recepção lá na porta, temos assistente lá fora para recebê-lo, porque a comunhão não começa aqui dentro, começa lá fora. A melhor parte do culto é a comunhão uns com os outros. A melhor parte do culto é a comunhão com Deus. Essa é a melhor parte da vida, gente. O que adianta o homem acumular tesouros e não ter amigos para partilhar, não ter uma família para partilhar os bens que Deus tem dado? O que adianta o homem ganhar muitas coisas nessa vida e não ter com quem partilhar? O melhor da vida é a comunhão. O melhor do processo na caminhada é o processo. É a comunhão que você vai adquirindo com um com o outro. Digam amém. As pessoas, olhe, elas são importantes na nossa vida. Meus irmãos, Jesus não nos falta. Isso é uma boa notícia, digam amém. Jesus não nos falta, mas as pessoas nos faltam. As pessoas nos faltam. Você faz falta. Quando você não vem no culto, quando você não vai na célula, você faz falta. Quando um assistente pastoral não consegue cumprir a escala, ele faz falta. A equipe sente falta, não é? O irmão não veio hoje. Poxa, não conseguiu vir. Quando alguém da recepção que estava escalado não veio, a gente sente falta. Você nos faz falta. Nesses dias de pandemia, nós percebemos o quanto nós precisamos dos outros. Que como é bom uma ligação, como é bom um olá, como é bom ver os irmãos no culto, como é bom ver o irmão lá na rua, lá na farmácia. Como é bom, as pessoas nos faltam. Elas são importantes para nós. Gente, a parte fundamental da vida são as pessoas. Você é valioso para esta igreja, você é valioso para esta família, você é valioso para a sua célula, você é valioso para Cristo, você é valioso para nós. As pessoas são importantes. O melhor de tudo,
A melhor parte é a comunhão. Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, faça isso. Agora, aprenda essa verdade. A comunhão tem propósito. A comunhão tem propósito. Diga, a comunhão tem propósito. Nós não nos reunimos só para nos reunir. A gente não está junto só para fazer número, para fazer peso, para pesar a balança, com um propósito. A comunhão tem propósito, gente. E o primeiro propósito é fortalecer a nossa unidade. Deus une um casal, Deus une uma família, um homem e uma mulher, com um propósito: fortalecer os dois, porque é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, é o que a Bíblia diz. A comunhão tem propósito. Nos reunimos nesse domingo pela manhã, 8:30 da manhã, porque nós não tínhamos nada o que fazer. Não! Nos reunimos nesta manhã com um propósito: o propósito de ter comunhão uns com os outros, o propósito de fortalecer a nossa unidade. Digam amém, aleluia. A comunhão tem propósito, o propósito de fortalecer a nossa unidade. Segundo, o propósito de multiplicarmos. Hoje a gente tem a dinâmica dos casais que não quiserem ter filhos, não tem. Mas quando Deus unia lá desde o princípio, homem e mulher, era para que multiplicasse, era para que tivesse filhos. Que diga o pastor Jefferson e a pastora Marta. Já parou ali, né? Já parou. Queridos. Escute uma coisa, queridos. O nosso propósito de nos reunirmos na presença de Deus, em termos comunhão, é também multiplicarmos. Uma célula que se reúne ali, e eles não têm o propósito de multiplicar, essa célula vai ficar doente. Ela vai ser uma célula problemática. Gente, ao longo de 16 anos nessa igreja, trabalhando todos esses anos em célula, isso é certo. As células que querem ficar ali na mesma panelinha, no mesmo grupinho, e não querem multiplicar, ela logo vai fechar, ela logo vai estourar e vai fechar com problemas. Vai gerar pessoas problemáticas, porque o natural é nos reunirmos em comunhão para multiplicarmos, para crescermos, para ampliarmos. A comunhão tem propósito de nos fazer multiplicar, querido. Multiplique o amor que você tem recebido de Deus. Multiplique a paz que você tem recebido. Você recebeu a palavra, multiplique isso para outras pessoas. Multiplique o bem que Deus tem dado na sua vida. Digam amém. A comunhão é expansiva. Aprenda isso. A comunhão é expansiva. Ela não pode ficar detida nas quatro paredes. É por isso que eu disse a vocês no começo desse culto: vá nas mídias da igreja, compartilhe, se inscreva, siga, divulgue, porque a comunhão ela é expansiva. Nós precisamos expandir essa boa coisa que está acontecendo aqui em Santa Maria. Você já parou para ver que o nosso estado só é noticiado com coisas ruins? Morreu fulano, é a gripe, é não sei o que, é tal doença, aumentando os números. Sabe, nós precisamos mudar isso, gente. O estado do Rio Grande do Sul é um estado gracioso. Deus ama todo mundo, todo o Brasil. Mas sabe, o Rio Grande do Sul é um estado especial. Nós precisamos de parar de viver de lembranças do passado, das conquistas do passado. Vamos começar a fazer novos marcos agora, gente. Fazer desse estado conhecido como estado rendido ao Senhor. E por que não começar aqui em Santa Maria? Por que não fazer desta igreja um celeiro em que muitas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho? Digam amém. Não estou falando da gente abrir igreja à torta e à direito, e extensão e célula, pessoas transformadas. Minha gente, um tempo atrás nós estivemos lá em Fortaleza, uns anos atrás. Meu Deus do céu, mas pensa assim, uma miséria. Nós não podíamos comer, as pessoas pedindo. Nós não conseguíamos comer, as crianças caridosas e a pastora. A gente pedia um prato, as pessoas chegavam. Onde a gente estava?
Assim, ó, a cada 3 metros tinha uma igreja. Fortaleza, eu estava vendo, é a terceira capital mais perigosa do Brasil. Não é a igreja que vai resolver. É um povo com comunhão com Deus. É um povo transformado, gente. Tinha que ter mudado a realidade da cidade. Porque automaticamente um povo transformado, né? O bandido se converte, se transforma, a prostituta se converte, se transforma, e vai indo, não é? As pessoas vão se convertendo, o malfeitor vai se tornando uma pessoa boa, e aí a mudança vai acontecendo. Mas não! Então escute uma coisa, querido. Vamos nós buscarmos a Deus aqui no sul do Brasil. Vamos fazer desta igreja uma comunhão com Deus de tal maneira e uns com os outros, que a gente possa expandir o evangelho para as nações, literalmente. Porque a comunhão tem propósito, diga um amém. Porque a comunhão é expansiva. Ela não pode ficar detida nas 4 paredes, lá no nosso grupinho da célula, sem querer crescer, multiplicar. Diga um amém. Sua amizade tem propósito. Sua comunhão com os amigos tem propósito. Escute uma coisa, e eu vou encerrar. As pessoas, ao longo desses anos, seus amigos, alguns deles têm vindo a essa igreja? Algum amigo seu tem vindo a essa igreja? Se não tem vindo, nenhum amigo seu, ao longo dos anos que você está aqui, pessoas da sua amizade, reveja a sua vida com Deus. Porque sua comunhão com as pessoas, suas amizades, tem um propósito, não só de trazê-las para cá, encher essa igreja, não é isso. É para além disso. Mas apresentar Jesus a essas pessoas. Elas vêm e depois elas vão e vão levar para outras pessoas. Porque a nossa intenção não é ficar aqui juntando um monte de gente, não. A nossa intenção realmente é espalhar o evangelho para o mundo todo. Digam amém. Nossa comunhão tem propósito, gente, propósito de trazer as pessoas para o Senhor, de levar as pessoas para o Senhor. Se coloque em pé. Escute uma coisa, nossa comunhão precisa, olha, escute uma coisa, nossa comunhão precisa envolver e comprometer o maior número de pessoas para o Senhor. Os amigos em Betânia, eles tinham comunhão com o Senhor, eles estavam envolvidos e comprometidos com o Cristo. Nossa comunhão com as pessoas, escute uma coisa, olhe, no seu ciclo de amizade lá no mundo, sua comunhão precisa plantar uma semente de salvação no coração dessas pessoas. Aqui na igreja, se o seu grupo de amizade, se o seu grupo de influência está lhe afastando da comunhão com os irmãos ou com a igreja, saia disso. Seu grupo de amizade, de comunhão na igreja, precisa lhe trazer mais paixão, mais fome, mais desejo por Deus e pela sua casa, pelas pessoas que aqui estão. Porque sua comunhão tem propósito. Betânia é um lugar de comunhão. Maria é o exemplo disso. Eu gostaria que nesta manhã você guardasse esta palavra de comunhão. Você tivesse comunhão com os irmãos dessa comunidade. Não fosse um alheio, um estranho. Porque você não é alheio a Deus. E Deus não está alheio a você. Deus vê você. Deus quer ser seu amigo, meu amigo. Sejamos amigos dele também. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, obrigado pelo teu bem nessa manhã. Fala conosco, Pai, poderosamente em nossas vidas. Ministra o teu querer, Senhor. Nós queremos ter comunhão contigo. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor. Que assim seja.